Gálatas 5, do verso 13 ao verso de número 15, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar nesse instante mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, nós exaltamos o glorioso nome do Senhor, pelo privilégio de mais uma vez nos achegar a Ti, tendo como mediador o nosso Senhor Jesus Cristo, cujo sacrifício perfeito permite que pecadores como nós, indignos, sejamos lavados, remidos no seu sangue, sejamos apresentados diante da Tua majestade a fim de exaltar o Senhor. Louvamos o Teu nome, porque quando cremos em Cristo, conhecemos a verdade e fomos libertos verdadeiramente pela verdade. Que neste instante, o Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, nos conduza mais uma vez à verdade da Escritura. Que saiamos daqui com o nosso coração quebrantado, consolado, exortado, animado pela Santa Palavra. Fala ao nosso coração, leva o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando Paulo escreveu a sua carta às igrejas, na verdade, da Galácia, ele estava preocupado com o crescente número de irmãos que estavam voltando àquilo que ele chama de rudimentos da lei. Desde o Antigo Testamento, Deus veio dando, na administração antiga do pacto, leis ao seu povo que apontavam para o Messias, para o Cordeiro perfeito de Deus. Deus havia dado profecias, e tudo isso iria apontando para o Senhor Jesus Cristo, e desta maneira o Senhor administra o pacto da graça no Antigo Testamento. O pacto da graça é iniciado no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus, ao invés de matar o homem, como havia dito que iria fazer caso acontecesse a transgressão, caso o homem pecasse contra o Senhor, Deus mata um animal a fim de vestir a vergonha dos nossos primeiros pais. Ali então está iniciado o pacto da graça, e agora aqueles que vão ser salvos precisam crer na promessa. E em qual promessa? Aquela feita em Gênesis 3,15, que da mulher viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente. E então, em todo o Antigo Testamento, nesta administração do pacto da graça, você tem estas leis apontando para o Senhor Jesus Cristo. Quando o Messias finalmente vem ao mundo, e Paulo fala a respeito disso aqui na Epístola aos Gálatas, dizendo que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele vem exatamente para cumprir a lei e para resgatar aqueles que estão debaixo da maldição da lei. A maldição da lei, como bem sabemos, é a morte. Todos aqueles que transgridem a lei do Senhor devem morrer. Cristo nos liberta então desta maldição da lei, e então todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas são abolidas em Cristo Jesus. Os homens não precisam mais levar cordeiros ao templo a fim de esses cordeiros serem sacrificados e os seus pecados cancelados. No Novo Testamento e na nova administração do pacto da graça, Deus também dá novos sinais. A partir de Atos dos Apóstolos, você não vê, por exemplo, a igreja comemorando mais a Páscoa.
A Páscoa é substituída pela ceia do Senhor, e quando o povo se reúne, ele se reúne para comer do pão e do vinho, celebrando a Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. A circuncisão também não é mais necessária, porque o Senhor Jesus Cristo muda o sinal do pacto. A circuncisão, que no Antigo Testamento era aplicada aos filhos de crentes, e era aplicada àqueles que se convertiam ao Deus de Israel, é deixada de lado, e o Senhor Jesus Cristo agora diz que todos aqueles que creem no seu nome, precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é isso que vai acontecer no Novo Testamento. Crentes não são mais circuncidados, mas são batizados, o que Paulo vai chamar de a circuncisão de Cristo. O problema é que no Novo Testamento você está num tempo de transição, e é até compreensível você olhar para aquele tempo e tentar entender a mentalidade daqueles nossos irmãos, porque enquanto muitos estavam de fato rejeitando a Cristo e a sua justiça, alguns crentes ainda estavam confusos com relação à administração da aliança. Afinal de contas, eles vieram durante muitos anos cumprindo todos esses ritos, e agora em Cristo Jesus eles não precisam mais cumprir nada. Eles vinham evitando alimentos e agora eles podem comer de tudo. Não era fácil então esse novo tempo, este tempo de transição do Antigo para o Novo Testamento, e então começam os problemas. Há o problema dos judaizantes, que começam a entender que não basta crer em Jesus Cristo, é preciso, além de crer em Cristo, também ser circuncidado, porque se alguém não for circuncidado, não pode ter a salvação. Isso começa a causar confusão dentro da igreja. Se você voltar aí as páginas da sua Bíblia até Atos dos Apóstolos, você vai recordar que lá no capítulo 15 de Atos acontece o primeiro concílio da igreja. A igreja vai se reunir porque há uma controvérsia entre a circuncisão dos gentios. O capítulo 15 começa anunciando isso. Veja: alguns indivíduos desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. E agora, não era uma simples questão de desacostumar-se com a lei antiga e começar agora a usufruir de liberdade, mas há um ponto aqui que coloca em risco exatamente a doutrina da suficiência de Cristo para a salvação. Porque na visão destes homens, não basta somente crer em Cristo, é preciso fazer mais alguma coisa. Crer em Cristo e não ser circuncidado, de nada vale. E isso acontece nos nossos dias, quando os homens falam da importância de crer em Cristo, algumas religiões, mas ao mesmo tempo falam que sem as boas obras não é possível ser salvo, ou sem a guarda do sábado não é possível ser salvo. Todas essas doutrinas, elas tentam colocar em xeque a doutrina da suficiência de Cristo para a salvação, e é por isso, diante de todo esse perigo, que Paulo está aqui nesta igreja. Paulo e Barnabé, eles dão o primeiro combate a esse falso ensino, mas eles vão até a igreja, ao concílio, a uma reunião de apóstolos e presbíteros, a fim de discutir essa questão. Atos 15 trata exatamente desse concílio. Aqueles homens se reúnem e dali daquele concílio você tem a notícia ou a decisão que é emitida para todas as igrejas, dizendo que não era necessário perturbar os gentios, dizendo que os gentios precisavam circuncidar-se, mas ao mesmo tempo era que os gentios precisavam, em nome do amor, ter cuidado com os judeus, com o escândalo para com os judeus. Então eles deveriam, por causa do amor, se abster de alimentos que os judeus achavam que ainda não poderiam ser consumidos. Todo mundo aqui sabe que não há problema algum nos alimentos, mas por causa da fraqueza de alguns que estão na igreja,
o concílio diz: olha, por amor ao seu irmão, abstenham-se de certos tipos de alimentos. E este panorama é para você entender que a igreja começa a ser perturbada com falsos ensinos. E quando a igreja se posiciona em determinadas questões, você pode perceber também ao longo da história da igreja que muitas pessoas só conseguem pensar em termos de extremos. Se ele não estiver no extremo de cá, ele vai pular para o outro extremo. Não é possível pensar entre esses dois extremos, mas pessoas vão estar em um dos dois extremos. Eu tive um jovem como ovelha na minha primeira igreja, lá em São João del Rei. E um dia esse rapaz, era um jovem, era um adolescente, isso era no ano de 2004, e este jovem, 2003, e este rapaz chegou para mim e perguntou assim: pastor, eu posso ouvir música mundana? E aí eu comecei a minha resposta para ele, brincando com ele, falei: rapaz, eu só conheço música mundana, eu não conheço música de outro planeta, por enquanto. Eu ouço só música desse mundo mesmo, não tem outro mundo para a gente ouvir a música não. E aí então comecei a tentar elaborar uma resposta dizendo: olha só, não há necessariamente um problema em escutar músicas que não sejam feitas por cristãos. Então, veja, não há necessariamente um problema. Quando ele ouviu isso, ele já perguntou assim: posso ouvir funk? E na época era aqueles funks terríveis ali do Rio de Janeiro que estava na moda. Ou seja, ele saiu de uma posição onde as pessoas de forma legalista diziam a ele: você não pode escutar nada, e agora ele quer escutar de qualquer coisa que vier. Ele não pode pensar um pouco a respeito disso. Nós somos assim. Nós vemos aqui na liturgia um texto em que Paulo está falando aos romanos. Se você quiser, você também pode voltar aí um pouco as páginas da sua Bíblia. E Paulo vai dizer aos romanos a respeito dessa liberdade bendita que eles têm em Jesus. E ele então termina toda uma sessão do capítulo 6, no verso 14, dizendo o seguinte: olha, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí então, depois dessa afirmação bem categórica, vocês não estão debaixo da lei e sim da graça, veja o que Paulo tem que dizer no verso de número 15: e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Paulo está antecipando então qual o pensamento? Bom, se não tem mais lei, está liberado, podemos fazer o que nós bem entendermos. Então, ao mesmo tempo que Paulo anuncia a verdade da libertação do pecado e da maldição da lei, Paulo diz: vocês não têm liberdade para pecar, de modo nenhum. Paulo então sabia dessa tendência, e aqui na carta aos Gálatas é este mesmo contexto. Às vezes nós esquecemos que as epístolas, nós temos a tendência às vezes, muitas pessoas, muitos crentes, de ler as epístolas numa sequência, achando que uma coisa foi acontecendo depois da outra, enquanto nós precisamos lembrar que enquanto Atos dos Apóstolos está acontecendo, as epístolas estão sendo escritas. Então os problemas que são descritos em Romanos, em Gálatas, na Epístola aos Coríntios, estes problemas estão acontecendo enquanto Lucas está descrevendo aquela narrativa ali de Atos dos Apóstolos. Então, lembre que tem um concílio no capítulo 15, tratando do problema relacionado à questão da liberdade, relacionado à questão da circuncisão, e Paulo agora vai falar aos Gálatas exatamente porque ali tem um grupo que está querendo voltar a estes rudimentos da lei. Um grupo que quer novamente começar a ter as práticas da antiga aliança. E é por isso que Paulo está espantado, dizendo que eles passaram muito depressa do evangelho de Cristo para outro evangelho. Paulo repreende estes irmãos e mostra todo o seu espanto quando ele fala isso. Eu estou admirado,
porque vocês estão passando muito rápido daquele que vos chamou para outro evangelho. E agora, no capítulo de número 15, ou 13 até o capítulo de número 15, você vê Paulo tratando deste tema da liberdade, mostrando a liberdade que você tem em Cristo Jesus, e falando algumas coisas relacionadas a esta liberdade. Lembre-se aí, nós não podemos pensar em termos de extremos, e temos falado aqui na escola dominical, que a liberdade que nós temos nunca foi e nunca será absoluta, para fazer o que bem entendermos. Veja como que Paulo então discorre nestes versículos a respeito da liberdade em Cristo Jesus. Primeira coisa que Paulo fala no verso 13, na primeira parte do verso 13, é que a liberdade que você tem em Cristo não é uma licença para você pecar. Então veja que o que Paulo vai falar aqui está caminhando junto com aquilo que eu li aqui de Romanos há pouco. Eu vou ler o texto. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Entenda o que Paulo está dizendo aqui. Volte aí uma página da sua Bíblia, capítulo 5, veja o que Paulo começa descrevendo aí. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está lembrando aos crentes o seguinte: vocês foram libertos do quê? Vocês foram libertos da maldição da lei. Vocês não estão mais debaixo da lei, debaixo da maldição da lei, porque Cristo libertou a vocês. Então Paulo diz: olha, permaneçam livres, não se coloquem de novo debaixo de um jugo de escravidão. Que jugo de escravidão é esse? O jugo de escravidão, a lei, como se eles tivessem que cumprir determinada lei a fim de serem salvos. Paulo está dizendo: não façam isso, não é desta forma que vocês têm de se portar. Então, aparentemente, para os judeus ou os judaizantes que estavam ouvindo o discurso de Paulo, seria como se Paulo estivesse rejeitando a lei, e então ele vai agora refutar essa possível argumentação por parte dos judaizantes. Ele vai mostrar que ele não está rejeitando a lei, porque se de fato ele estivesse rejeitando a lei, isso daria liberdade para que aqueles irmãos pecassem, e os judaizantes veriam Paulo como alguém que estava propondo uma espécie de anarquia. Olha esse apóstolo agora acha que nessa nova religião nós não temos que cumprir com a lei, nós não temos que cumprir os nossos rituais, nós podemos fazer o que nós bem entendermos. Paulo quer evitar esse tipo de comentário, e é por isso que ele se apressa então dizendo: olha, vocês de fato foram chamados à liberdade, porém, ou entretanto, vocês não podem usar essa liberdade para dar ocasião à carne. E essa palavra que aparece aí no texto, ocasião, é uma palavra tirada do contexto militar. Se você pensar no sentido da frase, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês foram chamados à liberdade, mas vocês não podem usar a liberdade como uma base de operações para a carne. É essa a palavra que está aqui, é esse o sentido da palavra. A liberdade não é um quartel-general onde vocês começam a pensar naquilo que vocês vão fazer para satisfazer a carne. Não é dessa forma que se usa a liberdade. Os crentes de fato haviam sido libertos da condenação da lei, mas essa mesma lei continuava servindo de referencial para uma vida santa aos olhos de Deus. Porque a lei, e Paulo está se referindo aqui à lei moral, é claro, de Deus, isso vai ficar claro mais à frente. A lei moral não tem, nunca teve
como função salvar o homem. Paulo fala isso aqui em Gálatas, Paulo fala isso lá na Epístola aos Romanos. A lei serve para que todo mundo se cale, diz Paulo, e todo mundo seja culpado diante de Deus. E agora então você se vê culpado e abraça Cristo. Para que serve a lei? A lei continua servindo como este referencial de santidade, porque a lei é o reflexo do caráter de Deus. É por isso que Paulo chama a lei de santa. É por isso que Paulo chama o mandamento de santo, de justo e de bom, porque o caráter de Deus está expresso na sua lei. Então, se é verdade que você não será salvo pela lei, você é salvo por Cristo, pela graça, mediante a fé, você é liberto da condenação da lei. A lei aponta a você o caminho que você deve andar, a fim de honrar o Deus que salvou a você. Porque se você não tivesse a lei, qual seria o referencial para a sua vida de santidade? Se alguém perguntasse a você, como é que é ser santo? O que você responderia? Se você perguntar para mim o que é ser santo, eu vou dizer a você: ser santo é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. É isso que é ser santo. Você sabe que é isso que é ser santo? Porque quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, foi essa a resposta que ele deu. É por isso que crentes que são libertos da lei não deixam de lado a lei. O próprio Jesus, quando falou do cumprimento da lei, disse que a lei não passaria. Não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Os crentes têm a lei do Senhor como este referencial de santidade. E de forma curiosa, quando escreveu lá aos Romanos, Paulo faz um paralelo entre a vida antiga dos crentes com a nova vida dos crentes. Porque a mensagem do Evangelho é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você era escravo e agora você é livre. Mas essa liberdade, na concepção bíblica, significa ser escravo de Jesus Cristo. Porque é assim que nós nominamos aqueles que estão em Cristo: servos de Cristo. A palavra que aparece no Novo Testamento para servo, escravo. É por isso que os contrastes de Paulo são: outrora vocês eram escravos do pecado, agora vocês são escravos da justiça. O que mudou não foi o status, porque o homem sempre servirá. Desde o Éden, ele foi criado para servir, e se ele não serve a Deus, ele está servindo a ídolos. Se ele não serve a Deus, ele está servindo ao pecado. Agora que ele não serve mais ao pecado como escravo, ele serve a Jesus Cristo, que é o seu Senhor, um Senhor bondoso, não um Senhor tirano como o pecado, mas um Senhor que oferece de fato plena liberdade. É por isso que é estranha a ideia de um crente achar que ele não precisa da lei de Deus, porque afinal de contas ele tem liberdade. Deus não te deu liberdade para você fazer o que você bem entende. Deus deu liberdade para que você consiga agora, liberto do pecado, não sendo mais escravo do pecado, cumprir a lei, coisa que era impossível antes de você se achegar a Jesus Cristo. Porque se antes de Jesus Cristo era impossível não pecar, agora você pode não pecar. Você pode vencer a tentação. Você tem o Espírito Santo que leva você à verdade do Evangelho e capacita você a dizer não ao pecado. Nós falamos a respeito disso durante a liturgia. Quando peca, você ainda pode contar com o perdão de Deus. Mas Deus chama os seus filhos a não pecarem. É por isso que é equivocado. Às vezes nós fazemos isso, às vezes nós oramos assim. Lá em casa eu já falei isso no culto doméstico. Quando a gente ora e fala assim: Senhor, nos ajude a pecar menos.
Não, Senhor, nos ajude a não pecar. Deus não vai ajudar a gente a não pecar menos. Não é esse a ordem da Escritura. A ordem da Escritura, se você olhar para o livro lá de João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. João não está dizendo, estas coisas vos escrevo para que vocês pequem menos. Não. Estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas, é claro, o pecado é uma possibilidade ainda. Se vocês pecarem, lembre-se, nós temos um advogado. Nós não cremos na impecabilidade dos crentes. Nós não cremos nisso. Não cremos porque a Escritura diz que quem não diz que não comete pecado faz de Deus mentiroso. Mas cristãos se esforçam para não pecar. Eles não se esforçam para pecar menos. Paulo está então lembrando isso aos irmãos. Vocês são livres. Esta liberdade não é uma licença para vocês pecarem. Não há liberdade para o pecado. A liberdade é para que você obedeça de coração a forma de doutrina a que você foi entregue. Isso está lá em Romanos capítulo 6. Então o primeiro ponto de Paulo aqui é esse. Você é livre, mas essa liberdade está limitada pela vontade de Deus revelada na Escritura. Você não pode matar, por mais que você seja livre. Você não pode furtar. Você não pode dizer falso testemunho. Você não pode desonrar os seus pais. Você não pode cobiçar nada do próximo. Mas eu tenho liberdade, não para isso. Você tem liberdade para rejeitar o seu desejo de pecar. Porque esse desejo que outrora não podia ser contido, agora pode. Exatamente por causa da liberdade que você tem no Senhor Jesus Cristo. Paulo então continua argumentando, mostrando que essa liberdade não é uma licença para pecar, ela tem como limite a lei de Deus, e ela é limitada também pelo amor aos irmãos. Veja a partir da parte B aí do verso 13, ele continua dizendo assim: sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é porque você é livre, é isso que Paulo vai dizer aqui agora, que você vai sair fazendo o que você bem entende, sem se preocupar com o seu irmão, sem se preocupar com aqueles que são fracos na fé, sem se preocupar com aqueles que ainda se escandalizam com práticas que antes eram proibidas, mas que agora, porque Cristo morreu e aboliu a lei cerimonial, são práticas que são permitidas para os cristãos. Então imagine um cristão que viveu a vida inteira, geração após geração, olhando, passando na rua, olhando para o porco e dizendo: olha, eu tenho que me afastar desse porco, eu não posso nem encostar nisso, porque Deus é santo. Se eu encostar nesse porco, eu estou impuro. Geração após geração. Então o pai ensinou para o seu filho, que ensinou para o seu filho, que ensinou para outro filho, e geração após geração, isso está tão entranhado aí na cultura do povo, que ninguém precisa nem falar muita coisa não a respeito disso. E agora então Jesus morre, e você não precisa mais se abster de comer uma carne de porco. É fácil, de um dia para o outro. É só você pensar em todos os hábitos ruins que você já teve ou que você tem e que você tentou se desvencilhar deles. Porque você vai se acostumando com aquilo e de repente assumir uma nova postura é difícil. Eu sei que há crentes que de um dia para o outro mudam, isso é verdadeiro, acontece, mas essa não é a regra geral. Como nós vimos hoje na escola dominical, muitos nessa caminhada de santidade vão caminhar de forma gradual, vão crescer de forma gradual e vão atingindo a maturidade de forma gradual.
Não é de uma hora para outra, e é por isso que você tem essa tensão na igreja do Novo Testamento. E aí 2 grupos, um grupo de judeus que creram em Cristo e que tem toda essa tradição de que eles não podem comer esses alimentos, e os gentios que não tiveram problema nenhum em comer esse alimento. Eles não têm problema nenhum com a lei, eles então vão chegar diante dos judeus e vão comer de qualquer forma e vão escandalizar aqueles que tinham a sua consciência fraca e que por causa do seu amor a Deus deixavam de comer esses alimentos. Estes grupos são compostos de pessoas que amam a Deus. A discussão de Romanos é essa: quem come, para Deus come; quem não come, para Deus não come. Ambos, o que come a carne e o que deixa de comer a carne, estão fazendo ou devem fazer para a glória de Deus, se eles são crentes. Esses grupos estão dentro da igreja. Esses grupos precisam conviver juntos. E aqueles que já entenderam que não há problema em certo tipo de alimento, não podem fazer algo que vai ferir ao seu próximo. É por isso que a lei de Deus, que serve como referencial, vai nos frear. E é por isso que o amor ao próximo também tem que estar no coração. Então Paulo diz: vocês não podem dar ocasião à carne, porque vocês são servos de Deus, e mesmo livres, vocês servem aos irmãos. Não é interessante isso? Eu sou livre. Você é livre, sabe para quê? Para servir a Deus, para servir ao próximo. É para isso que você usa a sua liberdade. Antes de Cristo, você era escravo do pecado. Você servia a você mesmo, aos seus desejos egoístas, aos anseios do seu coração. Agora, você pode fazer morrer essa natureza pecaminosa. Você pode rejeitar os desejos do seu coração. Foi isso que o Evangelho fez com você. Foi esta liberdade que Jesus trouxe a você, para que você de todo o coração ame ao Senhor e ame os seus irmãos. É por isso que são estes 2 limites que Paulo está colocando aqui. Ame a Deus, ame aos seus irmãos. E aí então Paulo vai dizer: olha, toda a lei se cumpre em um preceito. E eu acho extraordinário isso que Paulo está fazendo aqui, porque às vezes quando nós perguntamos aos crentes assim: olha, qual é o mandamento mais importante? Nós vamos responder semelhante àquilo que Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas lembre que lá naquele contexto Jesus já emendou na sua resposta, dizendo assim: e o segundo, semelhante a este. Ele não falou: e o segundo que está abaixo deste. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está mostrando ali? Ele está fazendo um resumo das 2 tábuas da lei. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao seu amor a Deus. Os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao seu relacionamento com o próximo. Jesus está dizendo que não existe amor a Deus sem amor ao próximo. E é igualmente verdadeiro que não existe um amor de verdade ao próximo naqueles que não amam a Deus. Estes 2 mandamentos caminham juntos. Então, quando Paulo fala da liberdade no meio de uma igreja que está vivendo uma tensão, ele não apela primeiramente para ame a Deus sobre todas as coisas. Não, ele diz: todo o mandamento se cumpre em um só preceito, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, o meu próximo está acima de Deus? Não, mas você demonstra o seu amor ao Deus que você não vê, amando o próximo que você vê. É isso que o outro apóstolo vai escrever na sua carta. Porque não adianta você declarar todo o seu amor por um Deus que você não está vendo, se você fecha os olhos àqueles que estão à sua volta, não liga para o corpo de Cristo, do qual você faz parte. Isso é hipocrisia. Não existe uma caminhada cristã desse jeito, onde você se isola e diz: olha, eu quero a Deus. É por isso que o discurso
daqueles que hoje são chamados desigrejados é um discurso hipócrita. Não, nós queremos Deus, nós não queremos a igreja. Que negócio é esse? A igreja é a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. É no convívio da igreja, é na submissão aos seus líderes que nós demonstramos amor a Deus. Porque quem declara amor a Deus sem submissão aos pastores que Deus tem colocado nas igrejas é mentiroso. É por isso que Paulo está dizendo: toda a lei se cumpre em um preceito: ame o seu próximo. Então não pense que você pode fazer o que você bem entender. É o que Paulo então está pontuando. Você precisa lembrar dos seus irmãos. Você precisa servir os seus irmãos. Você precisa caminhar junto com a igreja. E a beleza aqui está no fato de que Jesus te libertou até mesmo dos seus desejos que são lícitos, que são permitidos, mas que por causa dele não vão dominar o seu coração. Paulo diz em outra epístola: todas as coisas me são lícitas. Lógico, todas as coisas não proibidas por Deus. Mas há um limite? Sim. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então eu tenho toda a liberdade para comer carne. Mas se o desejo de comer carne me escraviza a ponto de eu pecar para comer carne, e usando o contexto aqui do Novo Testamento, não ligar para a consciência fraca do meu irmão, que acha que é pecado comer carne sacrificada a ídolos, se em nome da minha liberdade eu golpeio a consciência desse irmão fraco e digo: eu vou fazer o que eu bem entendo, porque eu sou livre para comer carne. É verdade, eu sou livre para comer carne, mas comer carne não pode ser mais importante do que amar o meu irmão. E eu tenho liberdade para abrir mão do meu desejo em favor do meu irmão. Jesus libertou você para que você não seja escravo nem mesmo dos seus desejos lícitos. Crentes não podem se deixar escravizar por nada. Crentes são livres. E essa liberdade é vista no serviço a Deus, no serviço ao próximo. Você não é escravo do que você pode fazer, mas há crentes que estão brigando tanto pelo seu direito, que eles dizem: não, eu preciso, eu tenho que fazer isso. Então você não tem, você pode. Há uma diferença bem grande entre você poder fazer alguma coisa e entre você dever fazer alguma coisa. Quando isso esbarra no serviço ao próximo, deixe de fazer. Abra mão da sua vontade, ou, para lembrar da palavra de Jesus, negue-se a si mesmo. Foi esse o mandamento de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Paulo então aponta aqui para o alvo, dizendo: olha, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mostrando que a sua liberdade é limitada pelo amor aos irmãos. E então Paulo encerra essa sessão mostrando que a liberdade em Cristo preserva a igreja da destruição. Olha o que ele está dizendo no verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Acompanhe aí o argumento, o raciocínio de Paulo. Vocês são livres, mas imagine 50, 100, ou no Novo Testamento 3.000 pessoas, 5.000 pessoas livres, sem nenhuma barreira, uma liberdade que não tem nada que impeça eles fazerem coisa alguma que seja. Já imaginou que loucura que ia ser?
Paulo então está lembrando, olha, vocês são livres, mas lembre-se que vocês não podem pecar. Então, vem a primeira baliza aí que vai nortear a sua liberdade. A lei de Deus está aí, não transgrida a lei de Deus. Então, se eu não transgredir a lei de Deus, eu posso fazer qualquer coisa? Talvez. Naquilo que você vai fazer, você não pode ofender o seu irmão. Está aqui a outra baliza. E você então vai caminhar dentro desse trilho aqui. Enquanto você não ofende a Deus e não ofende aos seus irmãos, ou falando de outra forma, enquanto você serve a Deus e serve os seus irmãos, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você não respeita estes limites, quando você acha que não deve prestar contas a Deus, quando você acha que não deve prestar contas aos seus irmãos, afinal de contas, você é dono do seu nariz, ninguém tem nada com a sua vida. É assim que muitos crentes falam: não devo nada a ninguém, ninguém paga meus boletos. Quem pensa desse jeito arrumou o pior lugar do mundo para estar, que é a igreja. Porque na igreja nós temos sim a ver uns com os outros. Nós somos membros uns dos outros. Por isso, quando um membro sofre, o corpo sofre. Não existe carreira solo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Nós estamos juntos. Há diversidade, mas precisa haver unidade. É por isso que as balizas estão aqui: a lei de Deus, o próximo, o amor a Deus, o amor ao próximo. Quando eu deixo de lado isso aí, eu começo a viver para mim mesmo, e o meu irmão começa a viver para ele mesmo. E aí eu encontro com o meu irmão e eu digo: eu tenho liberdade para fazer tal coisa. E ele diz: eu tenho liberdade também para fazer tal coisa que é o contrário do que eu quero. O que vai acontecer? Nós vamos nos morder e nós vamos nos devorar uns aos outros. Porque nós não estaremos mais preocupados com a glória de Deus e não estaremos mais preocupados com o serviço aos irmãos. Nós estaremos preocupados com os prazeres da nossa carne, com os desejos do nosso coração. É por isso que, ao ter liberdade e ao usar a liberdade da forma como Deus propôs, você é preservado, a igreja é preservada de ser destruída. De outra forma, vou ler de novo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Cuidado para não serem mutuamente destruídos. Você não pode ser governado pelos desejos do seu coração. Você deve ser governado pelos 2 mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo. E se estes 2 mandamentos estiverem como baliza, você usufruirá da liberdade que você tem em Cristo de forma verdadeira. Paulo então, ao falar dessa liberdade em Cristo, diz: você não tem licença para pecar. Essa liberdade é limitada pelo amor ao próximo. Essa liberdade é que vai preservar a igreja da destruição. É essa liberdade que manterá então a igreja vivendo em unidade. E eu queria partir aqui para o meu encerramento com algumas aplicações conclusivas. Nunca se esqueça de que Jesus libertou você para que você pudesse viver uma vida de santidade na presença dEle. Não transija então com o pecado. Não ache que porque você é crente, você pode viver de qualquer forma. Não ache que porque cremos que a salvação não se perde, que você vai viver uma vida deliberada em pecado. Lembre-se daquela advertência de Paulo: haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. A luta cristã é por uma vida de santidade, é por uma vida de pureza. Você não está mais sob a condenação da lei, mas você precisa ter essa lei como padrão para a sua vida. É por isso que ela precisa estar gravada no seu coração. Lembre-se da advertência do Antigo Testamento: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração,
E da outra advertência, né? Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A lei precisa estar na mente. A lei precisa estar nas mãos. É assim que nós temos a lei do Senhor. Foi isso que Deus falou lá em Deuteronômio: essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos. Mantenha estas palavras como frontal entre os seus olhos e nas tuas mãos. Curiosamente, a marca da besta está frontal entre os olhos e nas mãos. É por isso que você não precisa ficar se preocupando se a marca da besta é um chip, é uma vacina, é um código de barra, porque a marca da besta não é algo que você vê, não aplicado na pele ou na testa ou como uma tatuagem. A marca da besta é uma disposição mental contra o Senhor, que leva você a agir contra o Senhor. É essa a marca da besta. É a rejeição ao padrão de Deus. É por isso que a lei precisa estar aqui. É ela que será o seu norte para a sua vida de santidade. Não há santidade sem cumprimento da lei. É por isso que um filho que vem à igreja e que adora Deus, e que talvez seja o presidente dos jovens, talvez toque algum instrumento e se ache santo enquanto desrespeita os seus pais, está se enganando. É por isso que o marido que serve na igreja, que pode ser um líder, um pastor, um presbítero, presidente da UPH, que não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, está se enganando. É por isso que uma esposa que pode ter um grande destaque entre as mulheres na igreja e serve, e todos olham e diz como ela é dedicada, mas que ela não se submete ao marido, ela está se enganando. Essas atitudes não são em si mesmas santas quando nós descumprimos os padrões da lei do Senhor. Deus nos deu um norte. Deus nos deu uma direção. Pastor, mas esse negócio tudo parece uma coisa muito do Antigo Testamento, né? Depois você lê Efésios em casa. Quando você comece naquela sessão em que Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E para ninguém ficar perguntando como, Paulo, isso vai acontecer, Paulo já responde naquele texto dizendo: falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, as mulheres aos maridos, os filhos aos pais, os servos aos seus senhores. Paulo está mostrando o padrão de santidade ali. O padrão de santidade é cumprir aquilo para o que você foi criado. Deus criou você para se relacionar com Ele, para se relacionar com o seu trabalho, com a cultura à sua volta, para se relacionar com a sua família e com o seu próximo. E ainda que você vá para a igreja todo dia e leia a Bíblia todo dia, se você transgredir esses padrões, você acha que está na fé, mas está se enganando. Nós precisamos buscar essa vida de liberdade, e nós temos liberdade para isso, essa vida de santidade, e nós temos liberdade para isso. O Senhor nos libertou para sermos santos. É por isso que em Romanos, depois de descrever toda a salvação, Paulo diz: eu rogo que vocês usem o corpo agora como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e que vocês não se conformem com este século, mas que vocês venham a se transformar pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Você pode ser santo porque Deus libertou você para isso. E nesse exercício da santidade, lembre-se que a liberdade que você tem passa por este serviço na sua família, na sua vizinhança, aos irmãos da igreja, a todos os que estão à sua volta. E é por isso que você tem na Escritura um mandamento tão explícito dizendo que você considera os outros superiores a você mesmo. Deus nos tira do pedestal em que fomos colocados pelo nosso pecado e nos faz ser servos como Ele serviu, como Ele fez, como Ele se entregou pela sua igreja. Então considere o seu próximo, considere ao Senhor e faça o que estiver ao seu alcance, a fim de que, glorificando a Cristo que te salvou, você seja instrumento de Deus na preservação da unidade da igreja. Porque quando falamos em liberdade, nós não podemos desconsiderar o tema de que nós somos parte de um povo, nós não caminhamos sozinhos. A nossa caminhada até a cidade celestial não é como aquela de peregrinos que vão a certas cidades aí, que vão solitários. Nós nos assemelhamos àquele povo que andava junto no deserto e que era coberto pela mesma nuvem e que tinha como foco a mesma terra prometida, com a diferença que à nossa frente não vão homens falíveis como Moisés e Josué, mas o grande Redentor das nossas almas e Salvador, aquele que garante que chegaremos no destino final, aquele que estabeleceu a unidade da sua igreja, do seu corpo, e que nos chama a trabalhar por essa unidade para a glória dele. Você é livre, sim. Você é livre para cumprir a lei de Deus, para servir ao seu próximo, para trabalhar em prol da igreja, do reino de Deus.